Vamos ver agora alguns detalhes sobre a implementação do projeto Planejador de Caminhos. A função membro-ler da classe Planejador vai ler os dois arquivos, o de pontos e o de rotas. Em caso de erro ou incompatibilidade com a especificação em qualquer um desses dois arquivos, deve ser gerado uma exceção e os dados anteriores, os dados que estavam presentes antes da leitura, não devem ser modificados. Os dois arquivos de pontos e de rotas têm um formato bem especificado. O início é um cabeçalho bem definido. No cabeçalho, como em todos os dados do arquivo que seja string, pode haver separadores antes do cabeçalho ou após o cabeçalho. Esses separadores devem ser descartados, como está dito aqui nessas notas de rodapé, seja utilizando as funcionalidades do operator maior ou uma função trim que está disponível no arquivo de implementação parcial da classe planejador, planejador.cpp. Depois da primeira linha, que é a linha do cabeçalho, sempre lembrando que primeira linha pode ser 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, você pode, por exemplo, ter linhas em branco antes ou depois de um string. Então, após essa primeira linha, após o primeiro cabeçalho, devem vir os dados, pontos ou rotas. Cada ponto pode estar em uma linha ou mais de uma linha. Então, em uma linha do arquivo, pode conter só parte de um dado, pode ter um dado inteiro ou pode ter mais de um dado, 2, 3 dados, todos na mesma linha. Nos dados, ponto ou rota, os campos são separados por ponto e vírgula, exceto após o último campo. Após o último haverá um ou mais separador, pode ser um enter, pode ser um tab, pode ser um espaço. Da mesma forma que, como a gente já falou no cabeçalho, antes e após cada campo, pode haver, por exemplo, espaço antes e espaço depois, que devem ser descartados. Se não houver nenhum dado, quando está lendo o arquivo de pontos, não foi lido nenhum ponto, ou quando estiver lendo o arquivo de rotas, não for lido nenhuma rota, isso deve ser já um erro, uma exceção. Detalhando formatos específicos dos dois arquivos, o arquivo de ponto, o cabeçalho original deve ser exatamente essa string aqui, id, ponto e vírgula, etc. E são 4 campos. O primeiro campo é a id do ponto, que é um string. O segundo campo é o nome do ponto, um string que pode conter espaço. E o terceiro e quarto ponto são latitude e longitude, são números, são doubles. O arquivo de rotas, o cabeçalho é esse aqui. Aqui a gente está imprimindo em 2 linhas porque não cabe, mas ele tem de estar tudo isso em uma linha só do arquivo. E os campos são 5. O primeiro é a id da rota, string. O segundo é o nome da rota, também um string. O terceiro e quarto ponto são as IDs dos pontos, que são as extremidades da rota, são 2 strings. E o quinto campo é o comprimento da rota, um double. Esta função de leitura do mapa é relativamente simples, então não precisa ser complicada. Primeira coisa é que, sempre que possível, leia o dado da string diretamente para a variável dado no qual ele vai ser armazenado. Não leia do arquivo, armazene a variável provisória, converta para a variável datatype, nada tipo é necessário e pode introduzir erros. Na leitura, você só vai precisar das funcionalidades básicas, principalmente o operator maior e o getLine para fazer as leituras, a leitura para WS para fazer descarte de separadores e os testes básicos como isopen, feio e EOF. Não deve ser necessário nada além disso. Você pode, embora não seja proibido, utilizar outras funcionalidades como ignore e getPick, mas provavelmente não será necessário. E o objetivo da avaliação é trabalhar com a leitura de dados a partir de strings e não fazer manipulação de strings. Então, você não precisa, não deve e nem pode fazer coisas do tipo ler do arquivo para uma string e depois da string fazer toda a manipulação, conversão, extração dos dados a partir do string. Então, não podem ser utilizados métodos avançados da classe string para modificar append, insert, erase, etc., procurar dados dentro do string, find last off, nem fazer conversão de string para inteiro, string para double, etc. Também não é necessário, nem permitido, utilizar outros tipos de strings, por exemplo, uma string associada a uma string. Terminada essa parte, você vai validar a função ler, tentando ler arquivos com dados corretos e incorretos. A gente já tem disponível no SIGA vários exemplos de arquivos corretos e incorretos e um programa teste
que tenta ler esses arquivos para que você possa verificar se os arquivos corretos ele leu corretamente e os arquivos incorretos ele detectou erro. Na implementação do planejador, tem algumas regras que devem ser obrigatoriamente seguidas para respeitar o que pede a nossa avaliação da disciplina. Sempre que houver erros, isso deve ser tratado gerando exceções. As classes e funções que já estão prontas não podem ser modificadas e aquelas que estão parcialmente implementadas podem sofrer acréscimos, mas não modificações nas partes já fornecidas. A classe nó, que vai ser declarada implementada, deve conter apenas os dados necessários para a implementação do A estrela na forma que ele está descrito nessa especificação. A gente não pode implementar uma versão diferente do algoritmo A estrela ou um outro algoritmo qualquer. A classe nó deve conter apenas os dados especificados, sem substituir nenhum deles nem acrescentar nenhum dado novo. Os containers STL que devem ser utilizados na implementação são aqueles tratados com profundidade na disciplina, vector, deck, lista, stack ou queue. Não devem ser utilizados os containers baseados em reps ou em árvores binárias de busca. Os conjuntos aberto e fechado devem ser implementados utilizando um desses containers que são permitidos. Qual deles? Aí você vai escolher o melhor para implementar aberto e o melhor para implementar fechado. Pode ser o mesmo container por os dois, pode ser containers diferentes, de acordo com as operações que você precisa fazer em aberto e em fechado. Por exemplo, se precisa ou não incluir e excluir elementos no início, no meio e no fim, isso vai guiar a escolha do container. Quando houver algum tipo de operação para a qual exista um algoritmo STL capaz de implementá-la, então o algoritmo deve ser utilizado ou fazendo a busca simplesmente, ou então usando o algoritmo dentro de um laço while. O que você não pode fazer é, nessa situação onde haveria um algoritmo, você implementar um laço feito por você mesmo, usando for, while, if, alguma coisa desse tipo, e não usar o algoritmo. Caso possa ser empregado mais de um algoritmo STL, você necessariamente deve utilizar o algoritmo STL mais simples ou mais adequado àquela situação, e não algum outro que também dá certo, mas não com a programação melhor. Por exemplo, não utilize um algoritmo mais complexo como findIf, passando como terceiro parâmetro a função de teste, quando um algoritmo simples, find ou sort, resolveria. Também não utilize uma versão do algoritmo com mais parâmetros do que uma versão desse mesmo algoritmo com menos parâmetros também resolveria. Por exemplo, não use o algoritmo sort com 3 parâmetros, onde o terceiro parâmetro é uma função anônima, um functor, para indicar qual função deve ser utilizada para ordenar, no lugar do algoritmo sort com apenas 2 parâmetros, que já utilizaria naturalmente o operator menor. E não crie funções clássicas ou anônimas quando que estiver codificado nessa função for algo muito semelhante ao que já existe ou deveria existir em um operador clássico, principalmente o operator igual e o operator menor. Neste caso, você deve utilizar o algoritmo STL, que já se baseia nesses operadores clássicos existentes, o igual e o menor, e não em um algoritmo mais complexo, criando uma função que repete aquilo que deveria ser o operador da classe. Para implementar o algoritmo A estrela, a gente já tem uma série de classes no arquivo que é fornecido no SIGA. O que vocês vão ter de acrescentar é o tipo nó. Então, o nó deve ser composto exatamente por esses dados aqui. Vocês não devem modificar, suprimir ou acrescentar nenhum outro dado. Então, ela contém o identificador do ponto que esse nó representa e o identificador da rota que levou até ele, ou seja, a rota que trouxe do antecessor dele até ele. Nos dois casos, a gente guarda apenas a ID, o identificador, não o ponto inteiro, nem a rota inteira. Depois a gente vai precisar conter para cada nó o custo dele, o passado, o futuro e o total. O passado e o futuro a gente representa por duas variáveis do tipo double. O custo total, como ele não é independente dos outros, a gente representa por uma função que retorna a soma dos dois. O que é que você precisa de dado de entrada para poder executar
o A estrela, o mapa, ou seja, o container de pontos e de rotas que já estão criados dentro da classe planejador como os containers ponto e rota. O conteúdo desses containers será lido de arquivo, através da função ler que a gente viu a implementação anteriormente. E o usuário vai fornecer o identificador de onde ele quer partir, da origem, e onde ele quer chegar, o destino. O algoritmo deve gerar, ao final, o número de nós abertos e o número de nós em fechado que foram necessários para chegar à resposta final. Essa resposta pode ser o caminho calculado ou a informação de que não existe caminho entre esses dois nós de origem e destino. Quando há caminho, deve ser calculado, sendo que a variável C é do tipo caminho, que já está criado no arquivo disponível no CIGAR. Um caminho é um container de pares. Cada par desse contém o identificador de um ponto e o identificador de uma rota, formando a sequência de pontos do caminho e as rotas que foram levando de um ponto até o ponto seguinte. E deve calcular, quando existe caminho, o comprimento total que é retornado através de um double. Para iniciar o algoritmo à estrela, eu tenho a ID do meu ponto de origem e a ID do meu ponto de destino. Eu vou recuperar os pontos que correspondem a esses IDs. E eu vou criar o nó que corresponde ao nó de origem. A ID do ponto que corresponde ao nó inicial é a ID da origem, fornecida pelo usuário. A ID da rota é vazia, já que o nó inicial é o primeiro, ele não vem de lugar nenhum. O custo passado é 0. E a heurística de estimativa do custo futuro é a distância dentro do ponto de origem e o ponto de destino que eu obtive anteriormente. Feito isso, eu posso inicializar os containers aberto e fechado. Eles são criados vazios e depois eu vou incluir no container aberto este nó atual que eu calculei aqui. Estou pronto para entrar no laço principal do algoritmo à estrela. Que a cada passo, o que é que eu faço? Faço o atual receber o valor do primeiro nó de aberto, excluo de aberto e incluo no final do container fechado. Depois eu vou ver se esse nó que eu acabei de extrair de aberto não for a solução, eu vou gerar os sucessores dele. Se ele for a solução, eu não faço mais nada. Então, para isso, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter, no meu container de rotas, extrair todas as rotas que tenham esse nó atual como uma extremidade ou como outra. No caso, não é só buscar uma rota que satisfaça essa propriedade. Eu tenho de obter todas elas. E para cada uma dessas rotas, eu gero um sucessor. Então, eu vou ficar repetindo isso tantas vezes quanto for o número de rotas existentes. Então, eu pego a próxima rota dentro do container de rotas para as quais seja válida a propriedade que uma das extremidades é igual à atual. Se ainda existe alguma rota dessa que a gente chama de rota sul, que é a rota que vai gerar um sucessor, então agora eu vou criar esse próximo nó sucessor, mais um sucessor do nó atual. Então, para esse sucessor, a ID dele vai ser a outra extremidade dessa rota aqui. Essa rota foi selecionada no container porque uma das extremidades delas é igual à atual. Então, a outra extremidade é a ID do sucessor. A ID da rota desse sucessor é a ID dessa rota sul que foi selecionada. O custo passado deste nó sucessor é o custo do pai dele, o custo de atual, mais o comprimento dessa rota que gerou o sucessor. Para obter o custo futuro, eu preciso obter o ponto associado à ID desse sucessor. Então, eu vou obter no meu container de pontos aquele ponto cuja ID seja igual à ID do sucessor. E eu calculo a estimativa do custo futuro calculando a distância desse ponto sucessor até o ponto destino. Em seguida, eu vou testar se esse sucessor que eu acabei de gerar já não existe em algum dos containers aberto ou fechado. Inicialmente, eu vou partir do pressuposto que ele é inédito. Depois eu vou procurar se existe em fechado algum nó que seja igual ao sucessor que eu acabei de gerar. O que é um nó igual é aquele que tem a mesma ID. Então, se existe em fechado algum nó cuja ID seja igual à ID de SUC, então este nó não é inédito. Caso contrário, então ele não existe em fechado. Aí eu vou procurar se ele existe em aberto. Se já existir, aqui eu tenho de decidir qual dos dois
É diferente do caso de fechado, que se existir em fechado já quer dizer que o sucessor deva ser descartado. Aqui não, se ele já existe em aberto, eu vejo qual dos dois é melhor, ou seja, qual dos dois tem menor custo total. Se o custo do sucessor for menor do que o custo do existente, então o sucessor é que deve permanecer. Eu vou excluir o antigo. Se ele existe e o custo do sucessor for maior ou igual, então ele não é inédito. Em seguida, eu vou inserir SUC em aberto se ele não existir, ou seja, se a variável é inédito for true. Onde inserir? Procure em aberto o primeiro nó, que eu chamei de big aqui, cujo custo total seja maior que o custo de SUC. Então, eu vou inserir na frente deste nó. Eu vou inserir o nó SUC na frente de big no conjunto aberto. E eu fico repetindo esse laço mais interno, que é a geração de sucessores, enquanto houver rotas para os quais a atual seja uma das extremidades. E fico fazendo o laço como um todo, ou seja, tirando nós de aberto, inserindo os sucessores, enquanto aberto não for vazio, enquanto atual não for distinto. Esse aqui é o critério de saída por sucesso. Então, o nó atual que eu tirei de aberto é a solução. E esse aqui é o critério de saída por erro. Quando aberto se tornar vazio, eu não tenho mais que expandir. Em qualquer dos dois casos, eu saio do laço. Aqui, quer tenha saído com sucesso ou com falha, eu vou retornar o número de nós que eu terminei no conjunto aberto e o número de nós no conjunto fechado. E vou calcular o caminho de origem até destino. Começo com ele vazio e aqui tem duas opções. Ou eu saí porque não encontrei solução ou porque eu encontrei. Quando é que eu não encontro solução? Quando a ID do último nó atual for diferente do destino. Então o caminho permanece vazio e eu marco o comprimento desse caminho como sendo -1, um valor inválido. Caso não tenha saído por falha, ou seja, saiu por sucesso, então eu vou calcular o comprimento real do caminho. Ele é o custo passado do último nó atual, é aquele que é o nó destino. Depois eu vou refazer o caminho completo, procurando dentro de fechado o antecessor do último nó atual, depois procuro o antecessor desse antecessor e assim sucessivamente até chegar no nó de origem. Quando é que eu vou saber que cheguei no nó de origem? Quando a ID da rota desse nó não for válida. A gente viu que o nó de origem ele não tem uma rota associada. Quando eu não cheguei nesse nó, eu pego o nó atual, acrescento no caminho. Acrescento um trecho formado pela ID da rota, ID do ponto de atual. Aí vou recuperar o antecessor. Como? Eu sei a ID da rota que levou até o nó atual. Então eu procuro no meu container a rota cuja ID seja igual a essa. Aí eu calculo a ID do ponto antecessor. Como? É a outra extremidade da rota, aquela que não seja atual. Aí eu tenho a ID do antecessor, é só eu buscar no meu container fechado o nó cuja ID seja igual à ID do antecessor. Esse nó passa a ser o meu novo nó atual e eu fico nesse ciclo até chegar de volta ao nó de origem. Quando sair do laço, aí eu acrescento no topo do caminho o trecho correspondente ao nó de origem. É aquele cuja ID de rota é vazia e cuja ID de ponto é a ID de atual, ou poderia botar aqui a ID origem, já que este é o nó de origem. Nos arquivos que tem disponíveis no SIGA com a implementação parcial do planejador, o primeiro deles é o planejador.h com a declaração das classes. A primeira classe, que não pode ser modificada, é a classe ID ponto, a identificador, o nome de um ponto no planejador de caminhos. O ID ponto, na realidade, é um string, só que essa string é privada. Você só pode alterá-la usando, por exemplo, a função set, que vai garantir que essa string aqui não seja qualquer, mas apenas aquelas que o programa considera válidas para identificar um ponto. Por exemplo, nós temos que começar com um caractere cerquilho e tem que ter no mínimo 2 caracteres. Esta classe tem um operator igual, que retorna true se duas ID pontos forem iguais, ou seja, se tiver a mesma string, e o operator menor. Mesma coisa, similar para o identificador de rotas. Depois eu tenho a estrutura que representa um ponto, é composta pelo identificador desse ponto, o nome usual, normalmente é o nome da cidade associado ao ponto, a latitude e a longitude, um construtor default, um teste de validade
um ponto é válido se a ID for válida, se o nome tiver pelo menos 2 caracteres, latitude entre menos 90 e mais 90 e longitude entre menos 180 e mais 180. Temos o operador para imprimir em console. Em seguida, vocês vão sobrecarregar aqui os operadores que forem necessários. E temos a função meio distância, que calcula a distância de dis até um ponto P passado como parâmetro. A struct rota, que lembra a classe ponto, tem a ID da rota e o nome usual. Tem um array de duas extremidades, que são as IDs dos 2 pontos que correspondem às extremidades dessa rota. Essa rota vai de ponto tal até ponto qual. O comprimento em quilômetros da rota, um construtor default, um teste de validade, rota é válida se a ID for válida, o nome tiver pelo menos 2 caracteres, o comprimento for estritamente positivo e as ID dos 2 pontos das extremidades forem válidas. Sobrecarreguei o operador menor para imprimir uma rota em console. Da mesma forma que no ponto, vocês vão precisar sobrecarregar todos aqueles operadores para poder utilizar os algoritmos STL que forem necessários. E tem uma função membro, outra extremidade, que você passa a ID de um ponto, que corresponde a uma das extremidades, ela retorna a ID do outro ponto. Se o parâmetro não for nenhuma das duas extremidades da rota, essa função gera uma exceção. Em seguida, eu defini um caminho, que é aquilo que deve ser calculado, é o resultado final do planejador através da função calcula caminho. Um caminho é composto por vários trechos. Um trecho eu defini como um par de uma rota e um ponto. Mais precisamente, o identificador de uma rota específica e o identificador de um ponto específico. Em seguida, o caminho vai ser um deck, um container de trechos. Em seguida, nós temos a classe planejador, que é a classe principal do nosso projeto, que contém os dados e as funções necessárias para calcular caminhos. Os dados dessa classe, dados privados, são 2 containers, 2 vetores que contêm um mapa, ou seja, um vector com os pontos, outro vector com as rotas. Temos o construtor default, que cria um planejador vazio. Em seguida, temos o construtor que recebe como parâmetro 2 nomes de arquivos de pontos e de rotas e chama a função ler. O destrutor, que chama a função clear. Em seguida, temos o predicado empty, que retorna true se o container de pontos do mapa for vazio. Depois nós temos a função que lê o mapa, passando como parâmetro o nome dos 2 arquivos, onde estão os pontos e as rotas. Depois tem uma função de consulta que retorna o número de pontos e o número de rotas do mapa. E temos funções de consulta para acessar um ponto específico ou uma rota específica. Você tem getPonto passando como parâmetro o índice e tem também getPonto passando como parâmetro a ID do ponto que você quer. Da mesma forma, getRota recebendo como parâmetro o índice e getRota recebendo como parâmetro ID. Em seguida, a função mais importante, é nela que vocês vão ter que fazer a maior parte das atividades, é a função que calcula caminho, retorna um double com o comprimento. Você passa como parâmetro a ID do ponto origem e a ID do ponto destino. Esses são os 2 dados, digamos assim, de entrada dessa função. E os 3 parâmetros seguintes são parâmetros passados por referência, porque eles são conceitualmente dados de saída. São parâmetros que vão ser alterados pela função com as informações retornadas. O caminho C, daquele tipo que a gente mencionou anteriormente, e 2 inteiros, o número de nós finais no container aberto e no container fechado. No arquivo planejador.cpp, inicialmente eu tenho a função da classe ID.ponto que permite modificar a ID de um ponto. Então eu passo como parâmetro, uma string provisória é esse, uma string que vai ser movida, e essencialmente o que a função faz é isso. O dado interno da classe ID.ponto, a string T, recebe o conteúdo de S que é movido. A única coisa que é acrescentada é que se, depois dessa modificação, a ID.ponto não for válida, ou seja, se essa string que foi passada como parâmetro não tiver ao menos 2 caracteres e não começar com um hashtag, eu faço um clear na variável T para ela permanecer não preenchida. A mesma coisa na classe IDRota. Na classe ponto nós temos o operator menor para imprimir um ponto. A função membro distância da classe ponto usa a fórmula de Haversine para calcular e retornar a distância entre dis e o ponto P. Não precisa fazer nenhuma alteração ou modificação nesta função. A função outra extremidade da classe rota
eu passo um ID de ponto. Se essa ID for igual à extremidade 0, eu retorno a ID da extremidade 1. Se a ID for igual à extremidade 1, eu retorno a ID da extremidade 0. Caso não seja igual a nenhuma das duas, eu gero uma exceção do tipo argumento inválido. Na classe planejador, eu tenho a função clear, que torna o planejador vazio, apagando a lista de pontos e apagando a lista de rotas. Em seguida, nós temos a função para ler os pontos e rotas de dois arquivos, arquivo pontos e arquivo rotas. Conforme está determinado na especificação, antes e depois de cada campo, pode haver separadores, espaços, enters e tabs que têm de ser descartados. Conforme está explicitado nessa nota de rodapé, os espaços antes você pode remover utilizando o funcionamento normal do operador maior. Para remover o espaço depois de um string, a gente vai precisar usar uma função que faça especificamente isso. Elimine todos os espaços. Essa função já está implementada, não precisa nem pode ser modificada. A função trim recebe como parâmetro um string, passada por referência, ou seja, o que for modificado aqui na função vai repercutir no parâmetro, e enquanto essa string não for vazia e o último caractere da string for um espaço, o conceito de espaço para essa função isSpace é um espaço propriamente dito, uma quebra de linha, um /n, ou uma quebra de linha Windows, um /r, ou um tab, qualquer da coisa que seja considerado um separador. Enquanto esse último caractere for um espaço, dê um popback, ou seja, elimine o último caractere da string. Então, se você passar qualquer string pela função trim, todos os terminadores ao final serão eliminados. Você deve usar essa função trim aqui dentro da função membro-ler da classe planejador. Vocês têm aqui disponível na função, sob a forma de comentário, uma descrição passo a passo, já muito detalhada do que precisa ser feito para ler tanto os arquivos de pontos como o arquivo de rotas. Como está dito na especificação, que caso seja detectado algum erro, os dados atuais não devem ser alterados, então você deve criar vetores temporários para armazenar os pontos e rotas lidas. Só ao final, caso não tenha nenhum erro, é que você vai substituir os dados membros de dis por aqueles que foram lidos. Então, depois, todas as leituras de pontos são feitas dentro de um try. Os erros aqui devem gerar exceção do tipo inteiro. Erro 1, erro 2, erro 3. E o catch o que deve fazer é, em caso de erro, gerar uma exceção do tipo iOS Base Failure, cuja mensagem, o what da exceção, seja exatamente isso aqui. Erro 2 na leitura do arquivo tal. Isso já está implementado aqui no catch. De acordo com o inteiro, gera essa mensagem e gera uma exceção iOS Base Failure com esta mensagem. E dentro desse try a gente tem vários passos. Você vai abrir um stream associado ao arquivo de pontos, em caso de erro gera uma exceção código inteiro 1. Depois consome eventuais separadores que existam antes da string, depois lê o cabeçalho, elimina eventuais separadores no final e testa se o cabeçalho tem esse conteúdo aí. Em caso de erro, código 2. E assim vai fazendo as diversas operações de leitura. Para cada um dos pontos, lê ID, consome os separadores, lê latitude, lê ponto e vírgula, lê longitude, consome os separadores após o ponto para deixar a string posicionada no início da próxima linha. Depois, com esses dados lidos, testa se o ponto é válido, já tem uma função testadora para isso da classe ponto. Testa se não existe um ponto com a mesma ID, se ele não pode ter pontos repetidos. Se tudo deu certo, insere esse ponto lido no vetor temporário de pontos. Ao final, se não foi lido nenhum ponto, gera erro e fecha o arquivo de pontos. E tem um procedimento similar para ler o arquivo de rotas, também gerando exceções do tipo erro tal na leitura do arquivo de rotas tal. Passou em todas essas operações sem gerar nenhum erro, aí faz os vetores de pontos e rotas que foram lidos passarem a ser os dados membros da classe planejador. Depois eu tenho a função de consulta getPonto, que eu passo como parâmetro ID de um ponto e ela me retorna o ponto correspondente que está armazenado no container de pontos do planejador. Essa aqui vocês vão precisar completar, então vocês vão ter que procurar dentro desse container de pontos um ponto que corresponda a ID. Em caso de sucesso, retorna esse ponto encontrado. Caso não encontre nenhum, vai gerar uma exceção
do tipo argumento inválido, indicando que este parâmetro aqui não é válido porque ele não corresponde a nenhum ponto existente no planejador. A mesma coisa na função de consulta getRota, que eu passo o ID de rota e dele deve me retornar a rota correspondente. Para implementar o algoritmo à estrela, você vai precisar definir um tipo de dado null, uma classe ou um struct. Como é um tipo de dado que só é utilizado pela função calculadora de caminho, eu previ colocá-lo declarado e implementado aqui mesmo nesse arquivo .cpp. Não achei necessário fazer a declaração da classe no planejador.h e a sua implementação aqui, mas o essencial é que vocês vão precisar fazer toda a declaração e toda a implementação dessa classe ou struct. A função principal da classe planejador, que é a função que calcula o caminho, recebe como parâmetro ID do ponto de origem e ID do ponto de destino, retorna o comprimento do caminho calculado, que será -1, caso não exista caminho, e também altera, fazendo uma espécie de retorno, o caminho C, que é esse caminho que foi calculado, deve ser vazio se não existe caminho, e o número de nós que restaram no container aberto e no container fechado após o cálculo, quer ter encontrado o caminho ou não. A função começa atribuindo a todos os valores que vão ser, entre aspas, retornados, o valor correspondente a não ter encontrado um caminho. O valor de retorno propriamente dito, que é um double, eu vou no final retornar essa variável compre, que eu vou inicializar com o valor -1, que corresponde a não ter encontrado o caminho. O caminho, eu vou dar um clear no container, de tal forma que ele vai representar um caminho vazio, e o número de abertos e o número de nós fechados eu vou fazer igual a -1, que é o valor inválido. Então, se acontecer algum erro aqui, alguma exceção fosse gerada aqui durante a execução do algoritmo, então os valores estarão com essa indicação de que não foi encontrado nenhum caminho. O algoritmo à estrela propriamente dito vai ser executado dentro de um try que vai capturar todos os erros. Por exemplo, se você chamar a função calcula caminho, mas o planejador estiver vazio, você já deve gerar uma exceção. Dentro desse try aqui, todas as exceções devem ser do tipo inteiro. Por exemplo, o ponto de origem e o ponto de destino que corresponde à ID origem e à ID destino que você forneceu como parâmetro. Se não existir a getPonto vai gerar exceção, você vai capturar essa exceção da getPonto e gerar outra exceção também do tipo inteiro. O catch dele vai sempre gerar um erro do tipo inválido argumento com a mesma mensagem. Erro 1, erro 2, erro 3 no cálculo do caminho. Então a gente quer que qualquer que seja o erro, seja emitido uma exceção com essa mensagem. Ao final, retorna o comprimento do caminho que deve ter sido calculado aqui dentro do estrela. Neste algoritmo, a gente também deve ter calculado o número de nós em aberto e o número de nós em fechados e o caminho propriamente dito, o container C, que contém todos os trechos do caminho da origem até o destino. No programa principal, que vocês não precisam nem devem modificar, eu crio um objeto do tipo planejador e crio um objeto dos 4 tipos que são necessários ao chamar o planejador de caminho. O caminho, que é calculado, o número de nós em aberto e o número de nós fechados e o comprimento, que é um double. Também crio uma variável double_t, que vai servir para calcular o tempo que demorou para fazer o planejamento do caminho. Em seguida eu leio os arquivos de pontos e de texto, faço isso dentro de um try-catch. Caso a função lei gere alguma exceção, eu já encerro a execução do programa. Em seguida eu apresento um menu com as opções disponíveis, imprimir os pontos, as rotas e calcular e imprimir o caminho. O usuário digita a opção, eu leio isso no string, converto essa string para inteiro. Depois, se houver algum problema nessa conversão, eu faço a opção igual a -1 e fico dentro desse laço até que o usuário escolha uma opção. Se for 1, eu vou percorrer e imprimir todos os pontos. Se for 2, eu imprimo todas as rotas. 3, eu vou perguntar para o usuário qual a ID do ponto de origem. Essas IDs eu leio em string, depois pego cada uma dessas strings e seto como sendo a ID das variáveis ID origem e ID destino.
e depois eu chamo a função getPonto. Essa chamada da função getPonto é essencialmente para testar se as IDs são válidas, porque se a função getPonto gerar alguma exceção, eu faço a ID origem ser uma ID vazia, o que vai fazer repetir o do while, porque ele só sai desse do while quando a ID de origem for válida. Mesma coisa para a ID de destino. Depois que o usuário digitou duas IDs de destino e de origem válidas, aí eu vou fazer a execução do cálculo do caminho. Antes disso, antes de iniciar, eu leio o tempo antes do início. Quando terminar, leio o relógio para saber o tempo depois do início, subtraio um do outro e calculo o ΔT em milissegundos. Então, após essa operação, eu digo quantos milissegundos foram gastos para fazer o cálculo do caminho, quantos nós em aberto, quantos nós em fechados e o comprimento total do caminho calculado. Se após a execução dessa função o número de nós em aberto ou o número de nós em fechados for negativo, que nunca deve acontecer, imprime uma mensagem de erro. Caso contrário, imprime uma mensagem de que o algoritmo foi concluído corretamente, mesmo que não tenha encontrado algum caminho. Caso tenha encontrado o caminho, eu vou imprimi-lo. Lembrar que o caminho calculado C é uma pilha, então a cada passo o que é que eu vou fazer? Enquanto ele não for vazio, desempilho o primeiro da pilha. Se for o primeiro nó, eu imprimo só DI, que é o ponto de origem. Caso contrário, para os nós seguintes, eu boto a rota e até o nome do nó. E faço isso até que todo o caminho esteja impresso. Vamos ver em execução. Eu posso imprimir todos os pontos, lista de arquivo, opção 1. Eu posso imprimir todas as rotas, lista de arquivo, opção 2. E posso calcular e imprimir um caminho, opção 3. Por exemplo, eu vou pedir o caminho de Cerquilha 1, que é Natal, Viaduto e Ponta Negra, até hashtag 2, que é Mossoró Centro. Então isso me informa que ele conseguiu chegar a uma resposta após 0,28 milissegundos. Ao final ainda havia 8 nós em abertos e foram expandidos 22 nós em fechados. O comprimento total é de 268 km, partindo de Natal, Viaduto e Ponta Negra, aí depois por BR-101 até Parnamirim e assim vai até por Avenida Presidente Dutra até Mossoró Centro. Esse último trecho tem 4,2 km. Se eu pedir, por exemplo, para calcular o caminho até um ponto inexistente, vamos fazer novamente de Natal até Fernando de Noronha. Então o programa conclui após expandir 52 nós em fechados e demorar 0,618 milissegundos que não há um caminho. O comprimento total é de -1